A paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você pudesse. Eu sei que você acabou de sentar, mas por gentileza, se coloque de pé novamente e abra sua Bíblia. Eu tenho percebido que Deus tem me direcionado muito no livro de João. Interessante. Estava comentando com minha esposa ontem como coisas diferentes eu tenho enxergado dentro do mesmo tempo ou do mesmo texto. Interessante, textos conhecidos, e fiquei impressionado, porque isso prova que é a palavra de Deus, isso prova como ela realmente é diferenciada, né? Aqui, João capítulo 2, quando Jesus principiou os seus milagres, né? O primeiro milagre que Jesus fez, realizou no seu ministério, foi justamente em um casamento lá em Canaã da Galileia, onde ele transformou a água em vinho, né? Eu sei que você conhece, mas eu gostaria que você estivesse acompanhando comigo. Eu gostaria de ler do versículo 1 até o versículo 9, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Canaã da Galileia, em Caná da Galileia. Quando diz aqui umas bodas, é porque era um período prolongado, uma semana, duas, que eles usavam para festejar, né? Um casamento ou alguma data especial. Então, por isso a ideia é justamente de algo que não foi, né, curto, mas algo que foi, né? E é interessante. E estava ali a mãe de Jesus, Maria, né? E foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegado a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: Fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metretas, mais ou menos 40, 60 litros de água, né? De líquido. Disse-lhes Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: Tirai agora e levai ao mestre Sala. E levaram. E logo que o mestre Sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre Sala ao esposo. Até aí. Vamos orar. Senhor Deus, como nós cantamos agora, incomparáveis são as tuas promessas, Senhor. Nada daquilo que o mundo possa nos apresentar ou nos oferecer se compara, Senhor, ó Deus, com o mínimo das tuas promessas, Senhor. Que nós possamos entender isto, e com isso não venhamos mais negociar, Senhor, isso que tu tens separado para cada um de nós, ó Deus, aceitando essas ofertas, ó Deus, passageiras, ofertas que muitas vezes, Senhor, quase sempre nos afastam de Ti, ó Pai. Nós sabemos que o único meio seguro de nós termos esta segurança dentro de nós, cada vez mais forte, é através da Tua palavra ministrada, ensinada pelo Teu Espírito ao nosso coração. Neste momento, desde agora, eu quero Te agradecer por aquilo que Tu estás fazendo no nosso meio, pela vida dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, já são abençoados no nome de Jesus. Ó Pai, nós queremos que a Tua palavra continue a ter liberdade no nosso meio. No nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Pode se sentar. O título dessa mensagem seria esse: Faça a tua parte, que Deus faz a dele. Faça a tua parte, faça aquilo que lhe cabe fazer, e deixe que o resto, aquilo que você não pode fazer, Deus faça. Então faça a sua parte, que Deus fará a dele. É interessante uma coisa importante nesse texto tão conhecido, que nós sabemos que a base da sociedade é a família, não é verdade?
Nós sabemos que toda a estrutura, né, necessária, ela provém de uma família, né? Então é por isso que Deus ele se importa tanto com a nossa família, com a tua, com a minha, com a família dos povos da terra. Agora é interessante que justamente em um casamento, em uma festa, em uma celebração de casamento, foi que Jesus principiou os seus milagres, que Jesus começou os seus milagres. Interessante isso, né? Será que é coincidência? Não creio eu. Creio que seja cristoincidência, né? Justamente porque em uma família, em um seio familiar, o atuar de Deus, o atuar do Espírito Santo, ele alcança não só uma pessoa, mas alcança todos dessa família. Agora, é importante nós entendermos que, partindo de Deus, o desejo é abençoar, é estruturar, é organizar, é conduzir a nossa família. Agora, como nós falamos um pouco ontem, é necessário que nós entendamos esta vontade de Deus. Isso faz parte daquilo que nós acabamos de cantar. São promessas de Deus que nada se comparam a elas. Agora nós precisamos realmente praticar esse entendimento, né? Então, entendendo que da parte de Deus, né, a sua vontade é abençoar a nossa família, é abençoar a nossa vida, né? Agora, é importante nós entendermos uma coisa. Aquilo que nós temos falado, Apocalipse 3 e 20, o que diz lá, né? Jesus falando, né, a uma igreja, ele fala justamente: eis que estou à porta e bato, né? E se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Então nós entendemos que é necessário que Jesus seja convidado. É necessário que Jesus tenha a liberdade de se fazer presente. É necessário que Jesus venha e se sinta à vontade de viver, vamos dizer, de se mover em nossa vida. É importante, sabe, nós entendermos, sabe, para que ao usarmos o nosso livre-arbítrio, nós possamos dar liberdade e dizer: Jesus, venha, seja convidado. Jesus, ele só esteve nesta festa, ele só pôde mostrar a sua vontade, o seu desejo, ele só pôde realmente, sabe, fazer o milagre que nós sabemos que ele fez ali, que nós conhecemos, porque ele foi convidado. Então não espere grandes coisas, não espere coisas, sabe, assim, as promessas de Deus que não tem nada que se comparam a elas, serem realizadas na sua vida, se você não tomar uma atitude e convidar a Jesus para que Ele faça parte, para que Ele seja o centro da tua vida. E é interessante que aqui nós encontramos que foi através de uma festa isolada, muito importante, mas isolada, mas aqui quando ele fala, né, no livro de Apocalipse, ele diz o seguinte: olha, ao ser convidado, eu entrarei na sua casa e com ele eu cearei. Significa que eu trago comigo tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu sou. E é interessante que ele diz: olha, ao receber esse convite, sabe, eu me proponho, eu entro, sabe, eu levo comigo as bênçãos de meu Pai, eu levo comigo as bênçãos celestiais, eu levo comigo as bênçãos espirituais e também as bênçãos materiais. Tudo isso eu levo comigo, porque eu posso todas as coisas. E é interessante que ao mesmo tempo que ao ser convidado ele traz todas essas bênçãos, ele fala, e ele comigo, quer dizer, Jesus dizendo: eu tirarei, sabe, desse coração toda sujeira, toda tristeza, toda dificuldade, tudo aquilo que realmente está em nós, tudo aquilo que significa ser humano, ele toma para ele. Interessante isso, ele traz o melhor e ele toma de nós o nosso pior. Que Jesus tremendo é esse? É por isso que o cristianismo é o único e verdadeiro diferenciado. Porque é o único que oferece e nos dá o melhor, e em troca ele tira o nosso pior. Que negócio estranho é esse, né? Você faria uma coisa dessa? Dificilmente, não. E Jesus, ele é convidado. Significa que ele espera que você faça o convite, para que ele possa entrar na sua vida, para que ele possa realmente fazer parte da tua história, para que ele possa realmente ter a liberdade de sondar o seu coração, para que realmente ele possa mostrar para você quais são os caminhos errados que ainda, ou
que ainda estão conduzindo o teu coração, algumas áreas da sua vida. E interessante, mesmo ele tendo todo esse poder, numa certa ocasião me questionaram, mas será que realmente Deus tem esse poder? Será que realmente Ele se preocupa com o homem? Será que Ele realmente se preocupa comigo? Eu falei, olha, é uma verdade que você também precisa saber. Que mesmo Ele sendo todo poderoso, mesmo Ele mostrando o seu desejo, querendo abençoar o homem, Ele não invade, Ele não toma força. Essa é a realidade. Essa é a verdade. Jesus, Ele não age de uma forma onde Ele força a situação, né? Zacarias capítulo 4, versículo 6, diz o que ali? O profeta, sendo usado pelo Espírito, ele diz, Deus dizendo, não é por força e nem por violência, mas sim pelo meu Espírito. Lógico, estava falando num contexto, o homem está confiando no exército, no braço do homem, mas aqui, sabe, trazendo para uma realidade dos nossos dias, ele está dizendo, olha, eu não vou forçar vocês para me receberem. Eu não vou forçar vocês para vocês se optarem por mim. Eu não vou forçar vocês para que nos momentos, sabe, você possa se sentir pressionado e me receber. Não. Pois aquele problema que de repente você possa estar passando, Deus está permitindo para que você se sinta à vontade e possa crer um pouco e convidá-lo para Ele estar agindo na sua vida. E você fala, de repente, eu já tenho Jesus na minha vida. Sim, de repente você tem. Mas de repente uma situação que você esteja passando, você ainda não permitiu que Deus, você ainda não permitiu que Jesus possa se envolver, possa realmente agir, seja de repente em uma frieza espiritual, sabe, em um problema no próprio casamento, na sua situação financeira, de repente alguém que esteja te perseguindo na fábrica, na rua, ou até, sabe, no seio da sua própria família. São situações, sabe, onde você trabalha, sabe, de repente quem estuda na escola, né? Lá em Ramamatsu, uma menina chegou e está passando, depois de muito tempo está passando em Idimê e tal, né? Existe essa perseguição, existe. Agora, é interessante que todas essas coisas, se você não fizer o convite, se você não permitir que Jesus venha participar, como você espera que essa situação ou essas situações possam ser mudadas? Vocês estão compreendendo? Sabe? A gente mesmo, por mais que nós sejamos intrometidos, né? Sabe, nós esperamos que haja um convite para a gente poder participar, para a gente poder ajudar, para a gente poder compartilhar, não é assim? Muito mais é o Senhor. É necessário que nós possamos entender, quando fala em Isaías capítulo 59, versículo 1, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa te salvar, nem o seu ouvido tapado, para que não possa te ouvir. Então existe essa promessa, sabe? O Senhor está dizendo, olha, as minhas mãos estão abertas para você, os meus braços estão estendidos para você, os meus ouvidos estão esperando o seu convite. Seja qual for o teu problema, meu amado, meu irmão, meu amigo, convide o Senhor Jesus, permita que Ele tenha liberdade de agir na tua vida, nessas áreas que você está passando por dificuldades. Não tente resolver sozinho, convide a Jesus. Ele é o maior interessado no seu bem-estar. Essa é a verdade. É diferente do inimigo das nossas almas. Satanás, ele não pede permissão. Satanás, ele não vem de uma forma, sabe, respeitosa. Muito pelo contrário. João 10:10, Jesus, ele fala, mas o diabo vem para roubar, ou o ladrão vem para roubar, matar e destruir. Este é o diabo, esse é o inimigo das nossas almas. É esse que não quer que nós venhamos a experimentar as realizações das promessas fiéis do Senhor, das promessas incomparáveis que o Senhor tem nos feito. Aleluia. Jesus, ele chega nesse casamento, junto com os seus discípulos e também a sua mãe.
E é interessante que todo princípio, todo começo é gostoso, não é verdade? A dificuldade começa depois. E o vinho naquela época, Richard, era a mesma importância, tinha a mesma importância do que o bolo hoje em uma festa. A gente não brinca, se não tiver bolo, não tem espírito de festa, né? Não tem, porque o bolo, ele é o, né, depois do aniversariante ou do porquê da reunião, ele é o mais importante, né, o Henrique? Não é verdade? Eu convido o Henrique, vamos fazer para uma festa. A primeira coisa, vai ter bolo? Porque o bolo, então, da mesma forma, naquela época, o vinho tinha essa importância. E o vinho, dentro de um contexto significativo, traz a ideia de alegria, de satisfação, de motivação, de esperança. E, de repente, no meio dessa festa, o vinho se acabou. E é interessante que Maria, a mãe de Jesus, ela, como a maioria das mulheres, sagaz, percebeu que alguma coisa estava acontecendo, e não era boa essa coisa. E ela vai, sabe, com todo o seu jeito, com toda a liberdade que ela tinha, e ela foi rapidamente expor para Jesus o problema realmente da festa, o problema central ali, o que realmente estava trazendo uma certa preocupação. O que me chama a atenção é algo para nós aprendermos, é que Jesus é a pessoa certa a ser chamada. Por que ela não foi chamar o noivo e dizer para o noivo? Por que não foram chamar a noiva? Já percebeu isso? Por que não foi chamado o pai do noivo, que de repente sempre banca as coisas, né? O pai da noiva? Por que não, essas pessoas não foram chamadas? Interessante, né? Quando Maria foi até Jesus, ela está nos ensinando que a pessoa certa para resolver os nossos problemas, só existe uma pessoa, e o seu nome é Jesus Cristo. Aqui eu posso dizer o seguinte, olha, nós temos que aprender a buscar a solução na pessoa certa. De repente ainda você está levando, arrastando um problema, porque você tem buscado a solução do teu problema em lugar errado, com a pessoa errada. Por mais que haja uma pessoa que te ame, por mais que haja uma pessoa que se preocupe com você, ela é falha igual a você, ela é limitada igual a você, ela não vai poder te ajudar além daquilo que você pode fazer por você mesmo. Vocês compreendem isso? Maria, eu fiquei pensando, quando Maria foi buscar a Jesus, foi falar com Jesus, ela está nos direcionando que nós devemos ir à pessoa certa, e só existe uma pessoa certa, o seu nome é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Ele é Deus, Ele é Senhor, mesmo estando em um corpo humano, Ele tinha o controle de todas as coisas, Ele conhecia todas as coisas. Agora Ele não está fisicamente aqui, mas através do seu Espírito Ele habita em cada um de nós, e que insiste com cada um de nós, para que nós possamos entender que Ele continua tendo esse conhecimento das suas necessidades. Você vai buscar solução no lugar errado, com pessoas erradas. Você já percebeu que de repente você acaba frustrado porque você falou dos seus problemas para alguém que não teve condições de administrar suas informações? Sabe? Em pouco tempo, a torcida do Caxias na Amplas, que ganhou de São Paulo, sabe? Espalhou para todo mundo. Irmãos, quando Maria vai até Jesus, está nos ensinando, busque a pessoa certa, e o seu nome é Jesus Cristo. Aonde você tem buscado a solução? Em uma igreja? Será que é suficiente? Em um pastor? Será que é suficiente? A pessoa certa, a pessoa indicada se chama Jesus Cristo. Poderia ser outros ali naquela festa, mas foi Jesus que foi. Eles foram e disseram para Jesus, olha, o vinho acabou. E é interessante, por Jesus ser a pessoa certa, Ele sabe o que fazer sempre. E logo de imediato, no versículo 7, ele fala, enchei as talhas de água. Agora uma coisa importante,
que mesmo Deus tendo todo o poder e o controle de todas as coisas, e como a gente já tem falado, até parece algo repetitivo, né? Será que Deus precisa de nós? A implantação do seu reino, tá? Não. Ele não precisa de nenhum de nós, como nós falamos ontem. Se nós não fizermos, tá, ou fazemos, não vai acrescentar nada em Deus. É Deus. Agora a verdade é que nós precisamos entender isso. Ele tem todo o poder, sabe? Ele é Deus, ele é soberano, ele é autossuficiente, ele é inerente, ele é tudo isso e muito mais. Mas existe uma coisa tremenda que me chama a atenção. Ele se nega a fazer sozinho. Ele quer que você participe. Ele quer que você se envolva. Ele quer usar a você. Ele quer usar a minha, a nossa vida. Agora, para que isso aconteça, nós precisamos ir até a Ele. Nós precisamos entender que Ele tem esse desejo e que também nós queremos viver isto. Aleluia! Então aqui, Jesus disse assim, enchei a talhas. Agora, se Jesus tivesse só dito, enchei a talhas, mas os empregados não tivessem enchido essas talhas, o que teria acontecido? Então, lógico, Jesus, sendo Deus, ele poderia arrumar outro meio, outra forma, né? Ele poderia fazer que mesmo do nada, o vinho pudesse aparecer. Lógico, Jesus é tremendo. Mas interessante quando Jesus disse, sabe, enchei as talhas, está dizendo, olha, aquilo que somente eu posso fazer, por ser a pessoa certa, você precisa fazer a sua parte. Você precisa tomar uma atitude e encher essas talhas de água. Porque diz aqui, olha, Jesus encheu as talhas e eles encheram até a borda. Encher as talhas de água, qualquer pessoa poderia fazer. E isso cabe a nós fazermos. Agora, transformar a água em vinho, quem de nós poderíamos? Quem, sabe, que estava nessa festa poderia fazer isso? Ninguém. Então ele está dizendo, olha, me obedeça, faça o que eu estou falando. Obedeça aquilo que eu estou colocando diante de você. Faça a tua parte. Aquilo que cabe a você fazer, eu não vou fazer. O que cabe ao homem fazer, eu não vou fazer. O que cabe a nós fazermos é crermos, é buscarmos a Deus, é nos prostrarmos diante do Senhor, é colocar o nosso coração para ser sondado constantemente, é buscar, sabe, obedecer aquilo que o Senhor tem nos ensinado na sua palavra. Isso cabe a nós, orarmos, sabe, jejuarmos, sabe, nos santificarmos. Isso cabe a nós, porque isso é possível ser feito. Agora, aquilo que nós não podemos fazer, ele assume a total responsabilidade. Foi o que aconteceu. Aqui nós aprendemos que Jesus, ele trabalha em parceria com o homem, ele trabalha em parceria com você. Ele, apesar de ser o maior interessado no seu bem-estar, ele espera que você participe. Ele quer que você participe, como? Declarando, buscando a Ele, dependendo dEle, abrindo o coração para Ele, dizendo, Jesus, o seu pai pode não te entender, a tua mãe pode não te compreender, mas Jesus, Ele nunca vai deixar você sem resposta para as suas necessidades, porque Ele te conhece, Ele sabe. E é interessante quando Ele fala aqui, o que tenho eu contigo, mulher. Nós podemos pensar, nossa, Jesus falou desse jeito. Será que Ele foi estúpido com a mãe? Jesus não falou aqui como homem, falou aqui como Deus. Nós temos que saber diferenciar a divindade da humanidade de Jesus. Aqui Ele falou como Deus. Quem é o homem para que possa ensinar a Deus como fazer? Nós temos esse hábito. Nós insistimos em um sofrimento porque nós queremos ensinar a Deus como fazer. Deus, né? Ensinamos através das nossas orações. Senhor, faça desse jeito, faça daquele jeito. Senhor, faça. E quando as coisas não acontecem desse jeito, nem sempre acontece, ou quase sempre não acontece, porque isso são desejos, manifestações da nossa vontade pessoal. Aleluia. E o que tem que ser feito é a vontade de Deus. Então, Jesus falou como Deus. Aleluia. Êxodo, capítulo 14, versículo 15. Só para você cientizar onde fica, dentro daquilo que nós estamos falando, não que nós estaremos lendo, mas aqui na situação de Moisés.
Interessante que Deus fizera tantos milagres e agora o povo, na sua retirada do Egito, eles se encontram numa situação delicadíssima, aonde Faraó, arrependido de ter os liberado, arma o seu exército e vai atrás do povo de Israel. E o povo de Israel, ele para de frente um mar vermelho, na frente águas, na frente um mar. Fisicamente falando, seria impossível passar sobre aquelas águas se não fosse através de um barco, através de um outro, mas a pé, seria impossível. E interessante que para trás tinha o exército de Faraó. Para onde correr? Não tinha para onde correr, né? Podemos imaginar o Chapolin nessa hora, né? Não. E agora, quem poderá nos defender? Chapolin não, Chapolin é o que, né? Irmãos, interessante que uma situação aonde ficou tudo impossível para o homem, para o povo, para Moisés. E é interessante que Moisés ele começa a se angustiar, vamos imaginar aqui, porque havia uma certa cobrança, vocês sabem que o povo murmurava e reclamava de tudo em todo o tempo com Moisés, porque Moisés foi escolhido para ser o líder. É interessante que neste momento Moisés permitiu ser levado e a sua confiança que estava o movendo, de repente começou a se esvair, começou a se enfraquecer. E ele começa a ficar angustiado e ele chega numa situação aqui, né? Versículo 14. E o Senhor pelejará por vocês e vos calareis. O Senhor dizendo, olha, sabe de uma coisa? Que o que vocês têm que fazer, eu não vou fazer. Existe uma necessidade, existe uma realidade, sim, mas é necessário que você saiba que eu sei, eu estou enxergando. Agora, no versículo 15, então disse o Senhor a Moisés, porque me clamas a mim, diz aos filhos de Israel que marchem. Quer dizer, o povo só pôde atravessar quando eles entenderam e tomaram uma atitude de tomar, sabe, de dar um passo, de marchar, sabe, não mais se preocupando com as águas que eram visíveis, mas crendo na palavra de Deus que diz, mande o povo, Deus está dizendo para Moisés, mande o povo marchar. Em outras palavras, Deus estava dizendo, Moisés, sabe uma coisa que você tem na sua mão, Moisés? Como era hábito, um cajado? Então, Moisés, faça a tua parte, eu não vou pegar o teu cajado para tocar na água. Você tem que entender que cabe a você pegar aquilo que você tem na sua mão. Deus não usou algo que não estava ali, presente junto com Moisés. Não, mas Deus justamente usou aquilo que estava na mão de Moisés, que era o cajado. Toca nas águas, Moisés. Aleluia. É isso que nós precisamos entender. Você está perecendo porque você está vendo um mar de problemas na sua frente. Você vê um exército de inimigos te perseguindo. Eu quero dizer para você, toma uma atitude. Já foi liberada uma palavra. Pega esse cajado, a tua fé, e toque nessas águas. Amém. O Senhor tem poder para fazer o milagre que tanto você precisa, mas é necessário que você seja ousado. Traga essa palavra. O Senhor falou, o Senhor disse, o Senhor prometeu. Tome uma atitude, não murmure, não reclame, não culpe os outros, mas tome uma atitude e toque nessas águas. Você vai ver a mudança acontecendo na sua vida. O que cabe a você fazer, Deus não vai fazer. Você precisa tomar uma atitude de fé. Toque nessas águas. A vida do teu marido vai mudar. A vida da tua esposa vai mudar. A vida dos teus filhos mudarão. Aleluia. O ambiente na fábrica há de ser mudado. O ambiente na rua há de ser mudado. Por quê? Porque a palavra de Deus tem poder. Ela não voltará vazia, ela há de realizar tudo aquilo pelo qual ela foi liberada. Aleluia. E entendendo sempre, tendo uma verdade, o desejo de Deus de abençoar o seu filho, a sua filha. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Falamos um pouco ontem, né? João, capítulo 11, a respeito da ressurreição de Lázaro. Essa família morava em Betânia, e Jesus amava muito essa família. Essa família, vocês sabem que era composta, como eu falei ontem, de Marta, Maria e Lázaro. Mas um dia, Lázaro ficou enfermo. Um dia Lázaro
foi acometido de uma enfermidade terminal, nós não sabemos qual, mas tudo indica que seja isso. E de repente, interessante, essa família sabia que Jesus era a pessoa certa. Essa família sabia que Jesus era a pessoa correta para resolver. Quando Jesus foi chamado, Lázaro ainda estava vivo. Agora, o que me chamou a atenção é que mesmo Jesus, sabe, naquele momento não estando fisicamente presente, eles buscaram a pessoa certa. E uma coisa importante nós devemos entender, nem sempre as coisas vão acontecer no nosso tempo. Nem sempre as coisas vão acontecer num tempo onde as nossas expectativas serão respondidas de imediato. Diz que Jesus ficou ciente do problema de Lázaro, mas ele não tomou, não agiu impulsivamente, não agiu de uma forma assim, não, mas ele ficou ainda alguns dias ali. Outra coisa interessante, irmãos, a nossa parte é falar com o Senhor, a nossa parte é clamar o nome do Senhor, a nossa parte é confiar no Senhor. Agora o tempo, a hora e a forma das coisas acontecerem, isso pertence a Deus. O que cabe a mim, o que cabe a você, o que cabe a nós é crermos para clamarmos. O que cabe a mim, o que cabe a você, o que cabe a nós é nos agarrarmos a essas promessas e dizer: Deus, eu confio em Ti. Se for para duvidar, eu duvido das minhas dúvidas que passam na minha mente, mas eu me agarro na minha fé depositada na Tua palavra. Se eu não tenho fé para exercitá-la para o meu futuro, ou até mesmo para o meu presente, eu posso exercitá-la de uma forma histórica. Como? Olhando para trás e ver tudo aquilo que Ele já tem feito na minha vida, na vida da minha família. Deus, aleluia, é aquele que prometeu que Ele seria essa pedra de refúgio, essa pedra de segurança, aonde nós diríamos em todo o tempo: Ebenezer, o Senhor é fiel, o Senhor tem me sustentado, o Senhor tem me guardado, e Ele é poderoso para completar, para aperfeiçoar toda essa obra que Ele tem começado na minha vida, na vida da minha família, na vida do meu lar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas interessante, quando Jesus veio, Lázaro já estava morto. Em outras palavras, ela disse assim: agora que você vem, Senhor, está morto. Interessante, né? Quando Jesus, numa certa ocasião, foi chamado para orar pela filha de Jairo, quando Jesus chegou, a filha já estava morta. E Jesus disse assim, para que a multidão pudesse ouvir: ela não está morta, ela dorme. Aí diz a passagem que as pessoas deram risada dele. Por quê? Não cria, não conhecia o poder de Deus. Você sabe por que eles deram risada? Porque o ser humano acha que sabe sobre a morte. Ele acha que ele pode comentar sobre a morte. E de uma certa forma ele está limitado a morrer. Essa é a realidade. Quando eles deram risada daquilo que eles conheciam a respeito da morte. E não puderam perceber que quem disse que ela não estava morta, mas estava dormindo, era aquele que conhece sobre tudo, ou tudo sobre a vida. As nossas dificuldades é porque nós nos limitamos, conhecemos e dizemos sobre a morte. Mas o Senhor, Ele conhece a vida. Porque Ele é o próprio autor da vida. É Ele que se apresenta para trazer vida na sua vida. É Ele que se apresenta para mudar, para encher o teu coração de vida, a tua alma de vida, para que os seus prazeres não estejam limitados ou baseados nas coisas materiais, nas coisas temporais. Aleluia, mas para que você tenha uma segurança naquilo que você não vê, mas você sabe que existe, porque essa palavra diz que existe. Aleluia, o único que pode chamar as coisas que não existem para existirem é Deus. Nós não podemos, Ele pode. E se a nossa confiança estiver nele, Ele há de chamar tudo aquilo que ainda não existe, para que exista e venha nos favorecer.
e venha nos abençoar. E Maria, Marta primeiro, depois Maria. Fala a mesma expressão. Se tu estivesse aqui, Senhor, meu irmão não teria morrido. De repente é uma verdade. Seria uma verdade. Jesus com certeza teria curado. Mas dentro de um propósito que nós não entendemos, ele esperou alguns dias ainda para que Lázaro fosse ressuscitado. E foi tão tremendo, sabe, este milagre na vida de Lázaro, que ele passou a ser conhecido em todo mundo e nos chegou com tanta clareza e tão presente nos dias de hoje. Para o nosso entendimento, para o nosso crescimento, para o nosso relacionamento com Deus. E Jesus, ele disse assim: eu já não disse para você, Marta, Maria, já não disse para vocês, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. O que cabe a vocês, que tem que ser feito por cada um de nós, é crermos. Porque aquilo que nós não podemos fazer, Ele há de fazer, que é justamente a manifestação da sua glória. E Ele falou assim: olha, se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. E logo em seguida Ele fala assim: aonde está o defunto? Aonde está o morto? Aonde está o seu problema? Quando você vai ao médico, qual a primeira pergunta? Onde dói? Né? Será que o médico, só olhando para você assim, ele teria condições de, sabe, perceber o seu problema? Sabe? Não. É necessário que você fale. Aí Jesus disse assim: aonde está o defunto? É necessário que nós mostremos para ele qual seja o nosso problema. Qual é o teu problema, amado? Qual é o teu problema, minha irmã? Qual é o teu problema? Fale para Jesus. Fale qual é o seu defunto para Jesus. Mas só como eu posso identificar o meu defunto? Vai pelo cheiro. Aonde não tem paz, aonde não tem alegria, aonde tem, sabe, desconfiança, aonde tem medo, aonde tem todas essas dificuldades. Vai pelo cheiro do defunto. Né? Quando nós entramos num ambiente que tem um cheiro meio desagradável, eu falo: tem alguma coisa morta aqui, né? Tem alguma coisa morta aqui, tem alguma coisa morta aqui. Né? Porque é uma realidade. É algo necessário. E Jesus fala: onde está? Interessante, né? Que eles levaram até Jesus. E muitas vezes nós não acreditamos, sabe, ao ponto de nós mesmos nos colocarmos como impedimento. Porque Jesus falou assim: olha, aonde está ele? Né? Onde vocês o puseram? Aí foram, levaram. Aí no versículo 39 de João 11, né? Ele fala: tirai a pedra. Aí fala Marta: Jesus, 4 dias o homem está lá dentro, já não está fedido, está cheirando mal. O Senhor perguntou alguma coisa se Lázaro estava fedido ou cheiroso? Por que nós temos essa mania de querer justificar, sabe? Nós temos que obedecer, gente. Nós temos que parar, sabe, a dar liberdade para a incredulidade. Vamos nos agarrar à palavra de Deus. O Senhor pode todas as coisas e nele nós podemos também. Se Ele falou para tirar a pedra, se Ele está dizendo para você tirar a pedra, tire a pedra. O que cabe a você é tirar a pedra. Ele não poderia pedir para que um anjo viesse. Manda um anjo fortão aí, pai. Né, tá cá? Mande um anjo fortão aí. E tira essa pedra daqui. Descontrair ele ali. É grande, não é forte. Irmãos, o que cabe a nós é tirarmos a pedra. A ordem já foi dada. Tire a pedra, tome uma atitude, tome uma postura diferente. Tire a pedra, amado. O que você pode, o que eu posso, o que nós podemos fazer e devemos fazer, cabe a nós. Vamos fazer, vamos tirar a pedra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor disse assim: eu já falei para vocês, se vocês crerem. É isso que o Espírito Santo está sempre, através da sua palavra, insistindo conosco. Eu já não falei para vocês? Se vocês crerem, vocês verão a glória de Deus. Versículo 41. Aí tiraram a pedra. Jesus não tirou, ele nem mandou um anjo tirar, como foi na ressurreição, na sua ressurreição, ou quando o anjo rolou a pedra do sepulcro. Não, mas coube ao homem. E interessante, outra coisa interessante aqui, olha, né, que nós podemos ver que cabe a nós também, quando
Jesus chamou Lázaro tal para fora, tal. Aqui no versículo 44, no finalzinho do versículo 44, diz: desligai-o e deixai-o ir. Lázaro, naquela época, eles eram sepultados, né, depois de serem envolvidos por gases, por faixas de pano e tal, né? Interessante que Jesus tinha ressuscitado Lázaro. Lázaro já saiu ali todo amarradinho, mas com vida, já estava com vida. E Jesus falou assim: agora cabe a vocês, homens, desamarre-o, desligue-o e deixai-o ir. Outra coisa que cabe a nós, irmãos. O crescimento, sabe, depende da nossa disposição, do nosso comprometimento, do nosso compromisso com a palavra de Deus. Eu não posso, é possível, dependendo de nós mesmos, sabe? Eu sonhar, ou eu pensar o dia hoje, eu vou pensar, amanhã eu vou levantar falando Nihongo, amanhã eu vou levantar falando Nihongo, amanhã eu vou levantar falando Nihongo. Será que amanhã eu vou levantar falando Nihongo? Hã? Quem não sabe falar Nihongo aqui, será que amanhã você levantaria falando Nihongo? Lógico que não. Você precisa pegar o estudo, você precisa ter algo, sabe, para te orientar. Então isso é necessário. O Senhor tem nos salvado, o Senhor tem mostrado que Ele quer nos abençoar, sim. Agora é necessário que nós tomemos uma atitude para continuarmos. Essa questão de nos desligarmos, de tirar todas essas coisas, cabe a nós. No sentido de nos esforçarmos para estudarmos mais, para nos comprometermos mais, para buscarmos mais ao Senhor. Aleluia. Então o que cabe a mim, o que cabe a você, nós precisamos fazer. Aleluia. Falamos sobre o milagre no casamento. Falamos sobre esse milagre agora na vida restaurada e renovada de Lázaro. 2 grandes milagres que Jesus fizera, entre muitos outros. E todos tiveram a colaboração do homem. Faça a sua parte. Descubra qual é a sua parte e faça a sua parte. Que Deus vai fazer a dele. A nossa parte é orarmos, é buscarmos. A questão da resposta cabe a Ele, viu essa? É a Ele. No seu tempo, na sua hora, no seu momento. Como, por exemplo, neste momento eu acabei de expor a palavra, o texto para você meditar. Eu procurei provocar em vocês a fé, usando a palavra de Deus. Essa é a verdade. Agora a questão dessa palavra, por mais que ela tenha poder, não a minha, mas a palavra de Deus, depende de você como você vai tratá-la. Depende de você como você vai administrá-la. Depende de você como você vai se comprometer com ela. Vamos fazer o que cabe a nós fazermos. Se coloque de pé agora. Vamos orar. Eu gostaria que você pudesse refletir um pouco. O Senhor tem falado muito comigo a respeito justamente do Evangelho de João. E grandes coisas o Senhor tem me revelado para a minha vida. E consequentemente, como eu me coloco diante de Deus, para que Ele me use como um canal, o meu desejo é que Ele use a minha vida para abençoar a vida de vocês. A palavra tem sido exposta, a palavra tem sido ensinada. O que você tem entendido em ser a sua parte? Esqueça a criança agora aí, ó. Feche os seus olhos. Não se distraia não. Sabe, fale com o Senhor agora. Será que essa palavra, de repente, não foi só para mim? Pessoal do fundo lá também, por gentileza. Ainda não acabou o culto.
Essa palavra pode ser para vocês. Com todo o temor e tremor no meu coração e com amor, feche os seus olhos. Fala, Senhor, como eu preciso conhecer, como eu preciso confiar, como eu preciso cada vez mais me envolver, experimentar a Tua palavra. Vamos orar. Irmãos, vamos fazer desse momento um momento de qualidade, um momento de reflexão. Não leve de uma forma pessoal, no sentido de ser homem para com homem, não. Mas vamos nos colocar diante de Deus. Jesus, tem misericórdia. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra nos meus planos, nos meus projetos. Faça esse convite. Eis que eu entrarei. Eu cearei com Ele, Ele comigo. Aleluia. Deus tem muito, muito, muito mais daquilo que o mundo tem te oferecer. Jovem, Deus tem muito, muito, muito mais daquilo que Ele tem te oferecer. Aleluia, aleluia. Adolescente, casados, solteiros, Deus tem muito mais. Oh Deus, no nome de Jesus, nós queremos te agradecer, Senhor. Deus, eu ouvi a Tua palavra, Senhor, eu guardei no meu coração, eu quero, Senhor, que ela, Senhor, faça, Senhor, aquilo que é necessário. Senhor, eu não quero ser egoísta, Senhor, eu quero que meus irmãos aqui também estejam recebendo, crescendo, Senhor, experimentando, Senhor, as grandes coisas, Senhor, que Tu tens para realizar, Senhor, na vida deles, Deus. Eu vejo o amor de Deus tremendo por cada um de vocês, por cada um de nós. Eu vejo a graça de Deus, eu vejo a esperança, eu vejo o Espírito de Deus dizendo, olha, vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo, confia. Tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra, tira a pedra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, no nome de Jesus. Eu te louvo, eu te agradeço, Senhor, por essa comunhão, pelos meus irmãos. Senhor, como eu dependo deles. Senhor, louvado seja o Teu nome, nós dependemos de Ti, Senhor. Dependemos de Ti, Senhor. Leva-nos a um só coração, um só espírito, Senhor, uma só confissão. Por termos, ó Pai, o mesmo entendimento correto da Tua palavra, Senhor. No nome de Jesus, que todo medo, todo temor caia por terra agora. Um espírito de coragem, Senhor. Não um espírito de medo, como Paulo escreve a Timóteo, não um espírito de medo, mas um espírito de ousadia. Esteja inundando o coração dos Teus filhos agora, o coração da Tua igreja, o nosso coração, Senhor, no nome de Jesus. No nome de Jesus, no nome de Jesus. Nós te louvamos, nós te agradecemos, Senhor. Aleluia, receba, Senhor, o nosso clamor, a nossa oração, o nosso pedido. Que faça, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. No nome de Jesus. Amém, amém. Pode se assentar.